Check-in Confirmado Podcast. Bom, falei que temos particularidades aí, porque temos histórias muito diferentes, mas com o mesmo propósito. Eu quero começar com a Santuza, porque qual área que você veio? Eu já tô sabendo, né, gente? Mas eu quero que você conte, porque eu não sei detalhes, porque você vem de uma área totalmente diferente, de uma formação do turismo. Como que foi isso e como você caiu no turismo? Eu sou nutricionista e eu fui trabalhar em navios petroleiros, aqui no Brasil mesmo. E eu comecei a conhecer muitas pessoas de outros países, e aquilo começou a me fascinar muito. E não é Petrobras, tá? É empresas terceirizadas, empresas americanas. Então, assim, era 80%, 20% era brasileiro, 80% era estrangeiro. E era uma mistura de idiomas, gente de tudo quanto é lugar, e aquilo começou a me fascinar, porque eu era nova, 26 anos, que é tudo muito novo. E eu falei, gente, o mundo é muito maior do que Volta Redonda. Porque estamos falando de Volta Redonda, mas é importante frisar que o atendimento aqui, ó, é internacional. E eu comecei a me interessar por aquilo, e a empresa era muito boa. Quando a gente fazia embarques no Nordeste, era voo, era hotel 5 estrelas, era não sei o quê. Eu falei, gente, é tão bom viajar, é tão bom conhecer os lugares, apesar que eu já gostava antes, só que antes era mais por perto, né, não essas coisas tão diferentes, até porque não era a minha realidade. Minha família veio, a gente é de família humilde e tudo, e não viajava para ficar em casa de família, né, da tia, do tio, não para poder ficar em hotel 5 estrelas. Então aquilo foi me fascinando. Falei, gente, o mundo realmente é muito maior do que Volta Redonda. E eu comecei a entrar nesse mundo. E foi então que, depois de um tempo, eu fui morar nos Estados Unidos, e a minha profissão não servia nos Estados Unidos, mesmo eu sou americana também, tá? Para quem não sabe. Então, mesmo eu sendo cidadã americana e tal, mas eu não tinha estudado nutrição nos Estados Unidos. Eu não era nutricionista, eu não era nada, porque eu não tinha estudado lá. Eu tenho a formação do Brasil. E eu falei, o que eu vou fazer? Primeiro eu fui morar no Texas, morei algum tempo, e depois eu fui para a Flórida. Quando eu fui para a Flórida, eu falei, gente, eu quero fazer algo. E foi então, eu vou dar um corte aqui, porque senão vai ficar muito grande. Foi então que a gente comprou uma casa enorme, perto do complexo da Disney, 15 minutos de carro. E eu falei, gente... Cabe ressaltar que 15 minutos em Orlando é extremamente perto. Extremamente porque perto. Porque lá tudo é longe, né? Isso. E eu tava querendo... Eu sempre quis ter 3 filhos. E eu falei, eu vou comprar essa casa grande mesmo, porque eram 5 suítes. Eu falei, uma minha do meu marido, que agora é meu ex-marido, né? E dos filhos que 3, eu quero ter. né? Porque 3 filhos e um pros hóspedes, um né? Pro hóspede, né? Pensava pro Ricardo, isso. quando fosse visitar lá. Com certeza. Pra Aline. Só que os nossos planos são um, os planos de Deus são outro. E eu fiz tratamento para engravidar e tudo, e não consegui. Então, naquela coisa assim de, poxa, eu não posso ter filho, meu sonho é ser mãe e não consigo, eu vou ter que encher essa casa de algum jeito. fazer uma, né, aquele negócio, um limão, com limão você faz o quê? Faz uma limonada. Exatamente. E ou eu tinha 2 opções, ou chorar, ficar lamentando, ou eu tentar mudar meu foco. E eu mudei meu foco. E meu irmão falou, Santuza, você já ouviu falar do Airbnb? Porque na época não era tão famoso, as pessoas não falavam muito, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos e Europa, sim. Coloca suítes, são tão bonitas, coloca suítes para poder alugar. 15 minutos, né? Aí eu coloquei e começou. Não brasileiro, mas americano, canadense, europeu, bum, bum, bum. Eu falei, gente, o que é isso? Até que veio um casal brasileiros do Espírito Santo, e eles falaram, Santuza,
A gente viaja o mundo inteiro. A gente nunca viu isso. Olha só, é maravilhoso. Você serve café da manhã e tal. Aí eu falei, gente... Com aquele aconchego Eu brasileiro acho- ainda que eu só a acho gente que eu tem, né? Eu acho que eu descobri A minha vocação. a minha vocação, realmente. Porque aquilo começou a me dar muita alegria. Receber as pessoas E, ali. por fim, eu abri um Instagram, que era da pousada mesmo, e eu fechei o Airbnb, porque começou a receber tinha tanta mais. gente. E o que acontecia? Que eu comecei a ficar muito feliz. As pessoas entravam em contato comigo e falavam assim, Santuza, eu vou tirar férias, exemplo, em dezembro, é um casal ou 3 pessoas, você tem vaga em dezembro? Aí eu falei, peraí, deixa eu ver, eu tenho do dia tal, dia tal. Santuza, pelo amor de Deus, segura essa vaga que eu vou comprar passagem. Até então não tinha agência, era só a pousada. Eu vou comprar passagem, segura essa... A pessoa reservava comigo antes de comprar passagem. Aí eu falei, gente, o negócio tá dando certo. Aí foi então que foi crescendo, chegou num ponto que realmente eu falei, gente, eu vou ter que abrir minha agência, porque os anos foram passando e a step ali, né? Step by step. E as pessoas, elas compram passagem, depois reservam hospedagem, depois que começa a buscar os ingressos dos parques, aluguel de carro, seguro viagem, entre outras coisas. E eu era a segunda ali, né? Do degrau. Aí eu falei, gente, mas eu vou começar. Aí eu comecei a abrir minha agência nos Estados Unidos e o nome da minha agência é Diamond Viagens. Por quê? Diamante. E não foi por causa da agência, no caso. Porque antes eu tinha uma empresa de limpeza e eu coloquei... Tanto é que a minha logo é uma casinha com diamante dentro. Porque era uma agência... Era uma empresa de limpeza e eu pensava assim, a casa, a gente vai deixar a sua casa tão brilhante, tão limpa e brilhando como um diamante. E foi então que quando eu fui abrir a pousada, eu falei, gente, que nome? É aquele negócio de ficar pensando nome. Aí eu falei, gente, olha, vou seguir o mesmo nome, Diamond, Pousada Diamond, que não deixa de ser uma casa que as pessoas vão se sentir bem, confortáveis, ter um atendimento brilhante. em português, né? Porque a maioria das pessoas tem aquela insegurança de ir para outro país e não ter ninguém ali para resolver nada. E eu resolvi colocar Pousada Diamond e fez tanto sucesso. E eu abri minha agência nos Estados Unidos. E depois, 2020, quando começou a pandemia, eu abri no Brasil. E eu tive que seguir o mesmo nome, né? Porque não tinha como eu mudar para diamante ou não sei o quê. Eu tinha que seguir a mesma linha. Uhum. E às vezes a pessoa até fala assim, nossa, mas o nome da agência é um nome inglês, mas por quê? Aconteceu, entendeu?